Olá, meus alunos. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos de economia. Então, hoje, a aula de hoje vai ser as contas nacionais e o PIB. Vamos lá? Contas nacionais. O que são essas contas nacionais? Bem, elas são as informações que compreendem sobre a geração, distribuição e uso da renda no país, acumulação de ativos não financeiros em relação entre a economia nacional e o resto do mundo, né? Então, essas contas nacionais são os indicadores como o PIB, que é o Produto Interno Bruto, o PIB per capita e a renda nacional bruta, entre outros aspectos. As contas nacionais elas seguem um conjunto de princípios adotados por todos os países. Nas contas nacionais, são consideradas apenas as transações e bens e serviços finais. Eles não são computados os bens e serviços intermediários, como as matérias-primas e os componentes. Tá? Caso a gente computasse esses elementos, o valor da produção de um país seria sobrevalorizado. Daí, além disso, essas transações elas referem-se a um período de tempo normalmente um ano, embora também existam levantamentos mensais e trimestrais. É o que a gente às vezes vê na TV, né? PIB trimestral ou PIB semestral, PIB anual, né? E esse ano houve um aumento no PIB do trimestre, se eu não me engano, né? Foi alto, mas foi pouco, mas foi um pouquinho alto, né? Em relação um pouquinho à atenção dessas contas nacionais, quando ele fala que são considerados bens e serviços finais, né? Não consideradas matérias-primas componentes. A gente vai ver um pouquinho mais da situação à frente. As contas nacionais, elas medem, entre outras coisas, o produto nacional, ou seja, o total da produção do país. E essa produção é medida com o uso da moeda corrente. No caso do Brasil, a gente tem um real, né? Aqui é uma nota de 100 reais. Se tivesse a nota de 200 reais já, eu colocaria aqui a nota de 200 reais. Vamos ver o PIB, que é o Produto Interno Bruto. E vamos trabalhar o método do valor adicionado. Tá? Tem um dos principais métodos de cálculos dos agregados macroeconômicos, é o método do valor adicionado. Embora as contas nacionais elas retratem o valor de bens e serviços destinados ao consumidor final, a gente pode saber a contribuição de cada empresa para o produto nacional. Tomemos como exemplo agora o quadro que a gente vai colocar. Olha só. É o exemplo do quadro, a gente vê o PIB do método do valor adicionado. Veja bem, ó, produtos agrícolas no caso. Nós temos as despesas, que é o salário, juros, aluguéis, e o lucro, que o total dá 338. E as receitas, que é a venda do trigo, que também tem que bater com o valor das despesas, né, que a gente já viu em contabilidade, que é de 338. Depois, o moinho de trigo. Olha só, nós temos a compra do trigo da empresa anterior, aí salários, juros, aluguéis e lucro, 70. No total dá 588. Aí, vendas para a fábrica da padaria, 588. E a terceira empresa, no caso, seria a padaria. Aí, compra de farinha do moinho, da empresa anterior, salários, juros, aluguéis e lucros, que no total dá 939, e a receita de 939 de vendas de pães, que são aos consumidores finais. Então, a gente vê, nesse exemplo, o produtor agrícola ele produz o trigo e vende no valor de 338. Caso ele fosse o único produtor de um país hipotético, a gente vai ver de empresa a empresa. O valor de produção desse país equivale ao PIB, que no caso seria de 338. O moinho de trigo, que compra o trigo do produtor agrícola e utiliza como insumo produtivo para a produção da farinha de trigo, no caso, o moinho de trigo agora vende a sua produção por 588. Se essas duas empresas fossem as únicas ativas no país, o produto seria 578. Vendo como é o método do valor adicionado? Bem, observe, olha só.
Note que não podemos somar o valor da produção das duas empresas, e caso somássemos o valor da produção do produtor agrícola, que é de 338, com o valor da produção do moinho de trigo, que é 588, a gente estaria superestimando o valor da produção desse país, pois estaríamos contabilizando o valor do trigo produzido pelo produto duas vezes. Foi o que a gente viu lá naquele slide lá, né, sobre o PIB, né? Esse método do valor adicionado, a gente não pode pegar a soma do total das duas empresas, no caso. Então, para sabermos o montante de riqueza gerado pelo moinho de trigo, precisamos utilizar o método do valor adicionado. E, segundo esse método, o valor adicionado é obtido a partir do volume das vendas totais da empresa. Então, a gente vai trabalhar com o volume das vendas, descontados, é caso, os custos da matéria-prima. Então, como seria o valor adicionado? Seria igual ao valor das vendas menos o custo da matéria-prima. No caso do exemplo anterior que a gente viu, o valor adicionado pelo moinho de trigo foi de 588, menos 338 que dá 250, que é menos o custo da matéria-prima. De forma equivalente, a padaria irá comprar os insumos do moinho de trigo por 588. Ela agregará ao valor esse produto e os venderá aos consumidores finais pelo valor de 939. E é neste caso, isso não é o valor total da riqueza produzida por essa empresa. Se a gente utilizar o método do valor adicionado, percebemos que a parcela de contribuição da padaria ao PIB desse nosso país, no caso que tem aquelas três empresas, é de 351, que é 588 da anterior, mais 930, mais 351, que é a venda dos pães, que gera o lucro da empresa. Então, espero que vocês tenham entendido com esse método do valor adicionado. Não é o total que a gente soma das empresas para o resultado do PIB. Sim, mas é o valor de venda dos produtos menos as matérias-primas, menos os insumos. Então, olha só ainda, em relação àquele exemplo, como ficaria? Somando os valores adicionados por todas as empresas, no caso, como se fosse um país só, o agricultor, o moinho e a padaria, o valor do produto total interno, no nosso exemplo, ia ficar assim, o valor adicionado pelo agricultor, pelo moinho e pela padaria, que é 939. Esse foi o total. Aí, de um 338, do outro 250 e do último 351. Nota que a soma dos valores adicionados por todas as empresas equivale ao valor dos bens e serviços destinados aos consumidores finais, aos valores de venda, conforme o princípio das contas nacionais visto anteriormente. Então, é o valor, mais uma vez, para a gente descobrir o PIB, é o valor das vendas menos o total que foi utilizado para fazer aquele produto, no caso, os insumos ou as matérias-primas. No mundo real, o valor adicionado é calculado a partir das notas fiscais emitidas pelas empresas, tanto na venda ao consumidor final, quanto nas vendas de bens intermediários entre as empresas. As notas fiscais de entrada e saída, no caso, e cópia dessas notas fiscais são enviadas aos órgãos de arrecadação, que são as Receitas e a Secretaria de Fazenda. Portanto, é possível deduzir que as atividades informais que não são devidamente registradas nas notas fiscais, não são contabilizadas no produto nacional. Desta forma, o comércio informal, o contrabando, as atividades ilegais, as vendas realizadas sem admissão de notas fiscais por eventuais empresas que venham a sonegar impostos não serão computados no PIB ou no PNB. Quanto maior o tamanho da atividade informal no país, mais distante da realidade do valor do PIB estará. Então, o PIB ele reflete, no caso, todas as vendas de produtos ou serviços, mas aquelas que têm documentos que testifiquem aquela venda daquele produto ou daquele serviço. Por isso que é importante nós pedirmos notas fiscais, porque com isso
vai agregar ainda mais ao PIB do estado, da cidade do país, ao estado, da cidade do país. Então, sem a nota fiscal, fica difícil saber o valor real do PIB de um país tem, devido a todas as situações que a gente viu agora, né? Contrabando, serviços informais, etc. Bem, PIB versus PNB, que é o Produto Interno Bruto, versus o Produto Nacional Bruto. Vamos lá. Olha, os principais agregados macroeconômicos dos quais a gente lida, que é o PIB e o PNB, a gente tem que saber a diferença entre eles. E é uma diferença, e é bem simples, olha só. O Produto Interno Bruto ele é o somatório de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território nacional em um dado período, valorizados os preços de mercado, sem levar em consideração se os fatores de produção são de propriedade de residente ou não. Então, é todo o somatório, tudo que é produzido dentro do país, dentro do Brasil. Independente se for de empresa multinacional ou se for de empresa nacional. Então, é todo que é produzido de produtos e serviços dentro do Brasil. Ou seja, o PIB compreende tudo que é produzido dentro das fronteiras do Brasil, seja de empresas nacionais ou seja de multinacionais. Okay? Então, tudo que é produzido no Brasil entra no Produto Interno Bruto. E o PNB? É o somatório de todos os bens e serviços finais produzidos por empresas que são de propriedade de residentes do país. Não incluem as multinacionais estrangeiras, ou seja, o PNB ele compreende tudo que é proibido por empresas nacionais, estejam atuando no Brasil ou no exterior. Olha a diferença. Mais uma vez, o PIB é aquilo que é o somatório de todos os bens e serviços produzidos dentro do Brasil, sendo de empresas estrangeiras ou de empresas brasileiras. Já o PNB é o somatório de todos os bens e serviços produzidos por empresas de propriedade de residentes no Brasil. Ah, professor, mas se uma empresa estiver atuando nos Estados Unidos, mas quem é dono é um brasileiro, essa vai entrar no PNB. Tá? Então, o PNB ele reúne todas as empresas que são de propriedade de brasileiros. Tá? Independente se ela estiver atuando no Brasil ou no exterior. Ok? Então, no Brasil, o PIB é maior do que PNB, pois a quantidade de empresas multinacionais atuando no Brasil é muito superior ao número de empresas brasileiras atuando no exterior. Então, essa é a diferença, ok? Mais uma vez, o PIB compreende todo o somatório de todos os bens e serviços finalizados ou produzidos no Brasil, tá? No território brasileiro. O PNB é o somatório de todos os bens e serviços finais produzidos por empresas ou serviços de propriedade de brasileiros, sejam atuando no Brasil ou no exterior. Tá? Uma empresa brasileira está atuando lá no Japão, ela vai entrar no PIB ou no PNB? No PNB, ok? Então, essa é a diferença entre os dois. Para convertermos o PIB em PNB, é preciso deduzir o valor das rendas enviadas ao exterior e somar as rendas recebidas do exterior. Essas rendas compreendem os juros, representam o pagamento da utilização de capital monetário externo, os lucros, que é a remuneração pelo capital físico de propriedade de empresas estrangeiras instaladas no país, e os royalties, que representam o pagamento pela utilização de tecnologia estrangeira. Né? Então, a renda líquida, que é o RLE, é a diferença entre a renda recebida e a renda enviada ao exterior. Tá certo? Então, para a gente converter o PIB em PNB, né? A gente está exportando mais ou exportando mais, importando mais ou exportando mais. Então, a gente consegue transformar o PIB em PNB fazendo essa dedução aí.
O PIB ele também serve como uma medida de bem-estar social. A gente sabe que desenvolvimento econômico nem sempre está entrelaçado ao desenvolvimento social, desenvolvimento humano, IDH, né? Muitos economistas argumentam que o PIB ele não mede adequadamente o bem-estar da coletividade. Primeiro, porque ele não registra a economia informal, ele não considera os custos, né, sociais derivados do crescimento econômico, tais como a poluição, congestionamento, piora do meio ambiente. Também ele não considera as diferenças na distribuição de renda entre os vários grupos da sociedade. E, em função dessas limitações que o PIB tem, né, como medida de bem-estar social, a ONU ela calcula periodicamente o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que leva em consideração as variáveis como então, expectativa de vida, nível de alfabetização, grau de distribuição de renda, mortalidade infantil, leitos hospitalares per capita e o consumo de calorias e proteínas per capita. Então, esses são alguns dos índices que são considerados dentro do IDH. Como eu disse para vocês, né? O PIB nem sempre ele representa a situação da população de um determinado país. A gente consegue verificar um pouquinho mais a situação quando a gente já entra no cálculo do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, em 2011, tá? São os dados antigos, o Banco Mundial fez um levantamento entre o Brasil, que em 2008, são dados como disse, dados antigos, era a oitava economia do mundo, segundo o Banco Mundial, e caiu para a 84ª posição quando classificado em termos de PNB per capita. Tá? Contudo, mesmo assim, ainda está significativamente à frente da China, isso naquela época, que possui 125 de PNB per capita. Ainda assim, o PNB per capita não é também um indicador adequado de qualidade de vida. Ok? Então, esses são dados antigos. Eu tenho até que atualizar esses meus dados. Tá certo? Mas isso era o retrato daquela época. Por esse motivo, a ONU ela desenvolveu o IDH, que, como a gente viu, leva em consideração vários indicadores de bem-estar, sendo que esse IDH ele terá um valor de no máximo 1 e de no mínimo 0. Então, quanto mais próximo do 1, maior será a quantidade de vida, de qualidade de vida no país, e inversamente, quanto mais próximo do 0, pior é a qualidade de vida. Então, o IDH ele mede a qualidade de vida da população dos seus países. Quanto mais próximo do 1, melhor. Quanto mais próximo do 0, melhor. E vai de 0 a 1. Tá certo? Como exemplo, o PNB, tanto o PNB quanto o PIB, eles não servem. Vou dizer que eles não servem, mas eles não retratam verdadeiramente a situação da população em relação ao índice de desenvolvimento humano. Ok? PIB real versus PIB monetário. Então, existe um cuidado que a gente precisa tomar na hora de comparar o PIB de diferentes anos. Né? Então, todo ano sai uma análise do PIB que passa nos jornais, é colocado pelo governo, certo? Então, a gente precisa ter cuidado em fazer essas comparações. Então, como o PIB é o cálculo a partir de preço de mercadorias em determinado ano, se o preço da mercadoria aumenta, o valor do PIB também aumentará, não é verdade? Mas esse aumento não reflete o aumento da produção propriamente dita, não é verdade? Porque se aumentou, vamos lá, eu vendi ano passado, no caso, 100 sacas de farinha ao valor de R$10.000. Bem, a produção foi 100 sacas de farinha, né, por R$10.000. Esse ano eu vendi as mesmas 100 sacas de farinha por R$15.000. Aumentou a produção? Não. Aumentou o valor da mercadoria, mas não o valor da produção, mas não aumentou a produção. Aumentou o valor da mercadoria. Por isso que precisa ter esse cuidado, né? Bem, então
Claro, esse aumento da mercadoria não significa que aumentou a produção, como a gente já falou. Então, os objetivos do PIB é justamente medir os incrementos da produção. Por isso, é fundamental que se faça uma distinção entre o PIB real e o PIB monetário. O que seria o PIB real? O valor divulgado pelos órgãos de imprensa. Ele vai representar o valor da produção do país em determinado ano, multiplicado pelos preços das mercadorias que tinham no valor neste mesmo ano. E o PIB real? Ele é calculado de forma a excluir os efeitos da inflação e para isso é necessário estabelecer um ano base, por exemplo. Caso queiramos comparar o valor do PIB de 2018 com 2017, para verificar o crescimento da economia no período, nós vamos ter duas opções. Vamos lá, se estabelecermos 2017 como um ano base e multiplicarmos a produção de 2017 pelos preços de 2017 e a produção de 2018 também pelos preços de 2017, assim a gente vai descontar a inflação acumulada de um ano para o outro e a gente vai poder ter uma ideia clara do crescimento efetivo do país que teve no período. Então, como seria isso? Olha só, mais uma vez, para a gente entender, é pegar a produção, fazer o cálculo pelo mesmo valor de 2017, depois pegar a produção de 2018 e fazer o cálculo pelos mesmos valores de 2017. Aí sim, nós vamos saber se a produção aumentou ou diminuiu, porque os valores serão os mesmos. Entretanto, se a gente decidir que o ano base será 2018, então a gente vai multiplicar a produção de 2017 pelos preços de 2018 e a produção de 2018 também pelo preço de 2018. Assim a gente vai incluir a inflação de 2018 nos preços de 2017 e a gente vai ter mais uma vez um padrão aceitável de comparação. Então, a gente viu o ano base do ano de 2017, no caso, pegando os valores dos preços de 2017 e fazendo o cálculo na produção de 2017 e 2018. Nessa situação aqui que a gente acabou de ver, o ano base é 2018 de produção e de preço, no caso. Aí a gente pega os preços de 2018, multiplica com a produção de 2017 e com a produção de 2018, que também a gente vai ter uma comparação aceitável, né? No caso, a gente vai incluir os juros no valor da produção. Bem, gente, eu espero que vocês tenham entendido essas diferenças de PIB e PNB, né? Falou um pouquinho de IDH, né, de Índice de Desenvolvimento Humano, e agora, por último, a gente viu essa situação do PIB, né, fazendo comparações entre anos e como fazer o cálculo. A gente pode tirar ou incluir a inflação. Ok? E tem a nossa prática, então, essa prática vocês realizam em casa, no caderno de vocês, para estudar para a avaliação, tá certo? Esse é o nosso penúltimo assunto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Fui!